Olá a todos, o programa Hora do Milagre está entrando no ar e convido a estar conosco nessa segunda-feira, nesse programa todo especial, onde estaremos mostrando para você resultados, testemunhos de pessoas que através da fé venceram as más notícias, venceram os problemas que estavam diante delas. Talvez você tenha recebido problemas e más notícias em cima de más notícias. Mas saiba que quando nós colocamos a nossa confiança nas mãos de Deus e colocamos em prática a fé que temos na palavra de Deus, nós vemos os resultados. É isso que eu quero convidar você nesta programação, para que você junte-se a nós em oração. Estaremos orando por você, prepare o seu copo com água no final dessa programação, estaremos colocando suas dívidas, os seus problemas, talvez os seus projetos. Se você tem um projeto para que você seja bem-sucedido na sua vida financeira, prepare e coloque junto ao seu aparelho receptor, nós estaremos realizando essa oração no final dessa programação. Vamos ao intervalo e já voltamos com vocês. Qual o seu nome? Elaine. Elaine e? Gilson. Gilson, casal. Casal. Como que era a situação antes do pacto com Deus? Bispo, antes de nós conhecermos o Congresso, nós tínhamos até bons empregos, eu e a Elaine, dentro de corporações, empresas multinacionais. Tínhamos cargos de liderança até, né? Ou seja, a gente tinha uma vida até razoável. Só que assim, tudo era travado, nós não conseguíamos evoluir, não conseguimos progredir, a gente não conseguia fazer a nossa vida financeira deslanchar, onde houvesse sobra. Pelo contrário, a gente vivia no vermelho, a gente tinha dívidas com banco, com cartão de crédito, às vezes até com familiares, mesmo tendo esses bons empregos. Então, nesse mesmo momento, a gente brigou muito. Esse problema na vida financeira afetou o nosso casamento, onde a gente discutia muito, onde existia uma frieza, onde existia infelicidade, mesmo tendo objetivos em comum, tendo uma vida estável aos olhos do mundo, mas dentro do nosso lar a gente vivia realmente uma vida errada, uma vida derrotada, né? E a dificuldade foi tanta que um dia, por um convite que nós recebemos aqui na igreja, eu até comentei com ele, falei, vamos num congresso, a gente precisa mudar a nossa vida financeira. E até que o momento que a gente aceitou, por todos esses problemas que a gente vivia, eu tinha também problema de vício de alcoolismo, né? Quase sofri um acidente fatal com um carro, porque nós trabalhávamos numa região de Alphaville e morávamos em São Paulo. E aí a gente decidiu vir para o Congresso, nessa dificuldade que a gente se encontrava e nada na nossa vida financeira dava certo. Nós não tínhamos sabedoria, né? A gente comprava e falava, vamos parcelar. E aí para poder ter as coisas, né? Porque eu falei, poxa, eu sou uma pessoa formada, falo inglês, né? A gente viajou para fora e aí depois nos vimos nessa situação. Né? Aí compramos um imóvel em Alphaville, só que aí depois eu perdi o meu trabalho, e aí ele também ficou um mês e meio, um ano e pouco, né, trabalhando, também perdeu um período do trabalho dele, e aí foi quando tudo começou, né, a dar errado. Então, a gente foi com uma dívida de R$150 mil. Na época, há um tempo atrás, era impossível, era impagável, né? Então a gente não via solução para isso. Foi quando depois nós entramos, né, no Congresso e buscamos e recebemos de Deus uma direção para ser cabeça. Recebendo tudo que vinha do altar no Congresso, passo a passo, todas as segundas-feiras, perseverando, Deus foi nos dando uma visão, foi nos dando direção para a gente sair de uma situação de trabalhar como empregado e abrirmos a nossa própria empresa, né? E a partir desse momento, gradativamente, nós começamos a conquistar, começamos a restabelecer a nossa vida financeira, onde sempre estava no vermelho, sempre devendo para banco, sempre no vermelho, a gente começou a ver resultado. Então, nós conseguimos gradativamente pagar essas dívidas, gradativamente nós conseguimos crescer financeiramente, conseguimos comprar um automóvel 0 quilômetro em torno de R$130 mil à vista, né? Temos esse rendimento do outro apartamento que é na região de Alphaville, que faz parte do nosso patrimônio, né? E hoje a gente percebe essa estabilidade, né? A gente percebe essa estabilidade, esse equilíbrio que a gente recebe da direção vinda do altar, que resumindo qual é? Era obedecer a palavra de Deus, é colocar Deus em primeiro lugar
E a partir do momento que a gente faz isso, colocando Deus em primeiro lugar, o nosso casamento foi transformado, a nossa família foi restabelecida. Hoje a gente realmente tem um lar com paz, com alegria, com felicidade e com prosperidade. Nós somos iluminados com o recebimento do Espírito Santo. Hoje Ele é tudo para nós. Ele nos dá direção, nos dá o caminho que a gente deve seguir, sempre olhando para Deus em primeiro lugar. Deus abençoe mais e mais vocês. Sente que ninguém lhe compreende, que nada cala esse grito interior, que ninguém lhe cura essa dor. Vai se surpreender com o poder de uma oração. Ligue e receba uma oração, uma orientação, sempre que precisar. Muito bem, estamos de volta. Você acompanhou esse exemplo, esse testemunho de fé. Quando as pessoas contam seus testemunhos, nós temos que observar o seguinte: como que elas chegaram à igreja? Quais foram os problemas que elas enfrentaram? Né? O que o problema trouxe a ela? O dano que o problema causou? A maioria das pessoas tinha um vício, né? Porque de tanto desespero não tinha uma válvula de escape ali para ela suportar a pressão do problema, então acabou se entregando aos vícios, acabou se entregando à depressão. E quantas não são as pessoas que nos acompanham agora que por conta de um problema financeiro estão desesperadas, estão se entregando aos vícios, estão ansiosas, depressivas. Mas a palavra de Deus nos ensina que nós devemos entregar as nossas ansiedades a Deus. Ele menciona que quando nós colocamos a nossa fé, a nossa confiança na palavra de Deus, o resultado tem que acontecer, tem que aparecer. Você não pode continuar sendo escravo dessa ansiedade. Aí você me pergunta, mas pastor, o que eu faço com minhas contas, com meus problemas? Coloque a sua confiança em Deus. Coloque a sua confiança no altar de Deus. E tenha certeza que Ele vai dirigir os seus pensamentos. Você vai se libertar desta ansiedade, você vai se libertar desta preocupação e Ele vai te dirigir. Não foi assim que você acompanhou os testemunhos? Ou seja, o segredo dessas pessoas foi que quando elas chegaram ao congresso, à reunião especial de segunda-feira, elas escutaram a palavra, tomaram a decisão de dar um ponto final na ansiedade, na preocupação e confiar, decidiram confiar e obedecer. Então, cada segunda-feira estaremos ali clamando pela sua vida financeira. Aqui em Finsbury Park estaremos lutando por você, às 10 da manhã, ao meio-dia, 3 da tarde, 7h30. E você é o nosso convidado. Entregue toda a sua ansiedade no altar de Deus. E, com certeza, você também aprenderá a ter uma aliança com Deus e vencer. Vamos ao intervalo, já voltamos com vocês. Qual é o seu nome? Jennifer. Mora onde? Moro em Diadema. E o que aconteceu aqui no desafio dos 7 dias? Eu sou corretora de imóveis, né? E eu estava com o cliente há 7 meses, tratando, conversando, e nada da cliente tomar decisão. E eu vim aqui na segunda, determinei. Eu falei, eu vou fechar essa venda. E quarta-feira, fechei. Quer dizer, há 7 meses, tentando e não conseguia. Determinou e essa semana resolveu. Sim, e ela estava com muita... Quando a pessoa quer o imóvel, né, ela fica com aquele meio pensamento negativo, não toma decisão, mas eu determinei. Eu falei, meu Deus, ela tem condições, eu estou com o imóvel, por que não? É uma amarração, né? Mas graças a Deus deu tudo certo. Coisas maiores virão. Quase 70% das famílias. O número de endividados no Brasil é o maior do mundo. Eu não vi a saída, sinceramente, né? Essa dívida chegou a cerca de uns 100 mil reais. Meu nome é Américo Garcia, sou advogado e antes de me tornar um dizimista, a minha vida ela não era próspera. Eu, apesar de trabalhar num banco internacional na época, era tesoureiro desse banco, mesmo trabalhando bastante, fazendo bastante hora extra, me envolvi em muitas dívidas que eu não conseguia me desvencilhar. No início, essa dívida chegou a cerca de uns 50 mil reais e por conta dessas questões de juros, né, as correções, e eu fui renegociando, ela chegou a num patamar um pouco mais de 100 mil reais. E eu não via a saída, sinceramente, né, nem para o meu futuro. Muitas das vezes eu até imaginava,
poxa, o que eu vou fazer daqui para frente, né? O que eu vou fazer do meu futuro? Então, chegavam lá as cartas de Serasa, mas imediatamente eu já tinha que socorrer de alguma pessoa para me salvar, para me ajudar, né? A tentar, pelo menos ali, dar uma abafada apagar aquele incêndio que eu estava naquele momento, e depois eu ia pensar em como que eu ia pagar aquela pessoa ou aquela instituição. A situação ela era tão dramática para mim, né? Digamos até desesperadora, que muitas das vezes nos finais de semana eu tinha que passar algum cheque e na semana seguinte eu tinha que pedir para esses meus amigos do banco para me ajudar a pagar cheque de 20, de 50 reais, porque eu já não tinha o dinheiro, né? Muitas das vezes entrava o pagamento do salário, no mesmo dia eu já estava novamente no cheque especial. Eu já havia escutado sobre o dízimo, mas eu era muito jovem, né? Até numa cidade do interior, eu ia passar as férias com o meu primo nessa cidade, e ele me levava para ir numa igreja tradicional lá da época, aos domingos. Eu sabia que eu tinha que fazer algo, eu até desde jovem já queria saber mais sobre as coisas de Deus, entender um pouco mais, mas de certa maneira imediatamente isso já me dispersava. Foi quando eu recebi um convite, na época da minha namorada, né? Na época, hoje é minha esposa, a Aline, e ela falou sobre a Igreja Universal. Óbvio que a priori eu não recebi de uma maneira muito tranquila pelas fake news que eram divulgadas na época, mas mesmo assim eu dei crédito à palavra dela. E cheguei na Igreja Universal e foi quando realmente foi dito a importância de ser um dizimista. Eu pude perceber que o dizimista é uma chance na prática de se fazer uma aliança com Deus. E era o que eu queria. Eu queria algo mais com Deus, eu só não sabia onde encontrar. E foi daí em diante que eu passei a tomar atitude em devolver os primeiros frutos do meu trabalho. Na época, o meu primeiro dízimo foi algo em torno de uns 150 reais, por aí, né? Mas eu não olhava para o valor, eu olhava para aquilo que eu tinha que fazer. A minha vida começou a mudar, eu comecei a perceber uma mudança interior também em mim, algo que eu não tinha visão antes para entender o que estava acontecendo comigo, espiritualmente inclusive, eu já estava entendendo. A mão de Deus ela tinha vindo para a minha vida, mas não somente na questão financeira, mas eu comecei a prosperar em todas as áreas da minha vida, e isso é o que me chamava mais atenção. Eu passei a ter paz, eu passei a dormir, eu passei a perceber que eu ia conseguir resolver. E aí a gente conseguiu pagar aí todas as dívidas, todos os meus amigos que eu tinha lá, pegaram emprestados, familiares, consegui pagar, e hoje não devo mais nada para ninguém. E vindo nas reuniões, né, tendo essa direção, nas reuniões na Igreja Universal, eu tive uma inspiração, eu e a Aline, de abrir o nosso escritório. No início era alugado, era bem pequenininho, um local bem simples, e nós fomos conseguindo prosperar, aumentando os negócios, abrindo novas empresas, até que nós conseguimos comprar aí hoje, né, uma sede, a sede própria do nosso escritório, tem 2 andares, pagamos aí mais de R$1 milhão à vista. Então, para quem não tinha condição, não via saída na época, né, que ganhava aí menos de R$2 mil e com uma dívida aí de mais de 100 mil, era impagável aos meus olhos. E hoje a gente consegue viajar para lugares, qualquer lugar do mundo, como já fizemos para vários países, temos uma vida tranquila. Hoje temos nosso apartamento bastante confortável, escritório, como eu disse, né? Andamos com os nossos carros importados. Hoje o patrimônio que nós temos, né, patrimônio milionário, não se compara hoje com a presença de Deus, com o Espírito Santo. Não tem comparativo, né? Há coisas que o dinheiro paga, mas o mais importante é a paz interior que eu tenho hoje. É a tranquilidade de poder trabalhar, é a tranquilidade de saber que eu vou avançar, eu vou conseguir chegar lá, eu tenho discernimento das coisas que eu alcancei hoje. Não foi com a minha força do meu braço, não foi do meu conhecimento, das faculdades que eu tenho, e sim das inspirações que eu tive, que eu recebo da Bíblia, da Palavra de Deus, por ter essa parceria com Deus, por ter essa aliança e ser dizimista. O interessante é dizer que mesmo em meio a essa pandemia que assola o mundo, Deus não nos desamparou.
existiram meses que nós, inclusive, tivemos mais clientes do que em outros que não estávamos em pandemia. Então, isso que é bacana, a gente ter essa confiança, essa certeza que com essa parceria com Deus, de ser dizimista, ele não falha, ele sempre responde e sempre nos surpreende positivamente. Qual é o seu nome? Jussiara. E? Maurício. O que aconteceu no desafio dos 7 dias? Na verdade, a gente está vindo 1 ano já aqui, né? E a gente estava com 2 carros para vender há 1 ano e 6 meses. E aí a gente conseguiu vender em 7 dias. 2 carros para vender há quanto tempo? 1 ano e 6 meses. E não vendia. Como é que é? Um era da empresa e o outro era pessoa física. E não vendia, nenhum dos dois. Pagava anúncio, não vendia. Aí ela foi... Aí eu perseverei, fazia meus propósitos e ele não acreditava. Eu falava, vai vender. Quando vender, vai ser os 2. E aí, um dia, do nada, a pessoa ligou e falou, eu quero o carro. Eu falei, mas você não vai vir ver o carro? Não, não precisa. Eu quero o carro, já vou transferir o dinheiro. E um dia a gente vendeu os 2 carros, assim, em minutos. É aquilo que eu falei agora há pouco. Não tem nem explicação. Eu não teria coragem de comprar um carro assim. Eu não teria. Eu ligava a pessoa, não, nem quero eu o carro, vou depositar o dinheiro e depois eu passo aí para pegar. Você compraria assim? Não. Também não. Mas olha só o que aconteceu com eles. Quer dizer, para ficar provado que foi uma coisa de Deus. E ela era do interior, o pessoal que comprou, e eu falei, mas você não vem ver o carro? Até falei para ele, é estranho. Não, tá fechado, me manda o Pix, pagou no Pix, e eu quero o carro. Deus abençoe, coisas maiores virão. Não duvida mais não, tá? Sonhos e projetos abandonados. Dívidas, apreensão diante da instabilidade do mercado financeiro, desmotivação e sentimento de fracasso. Têm sido os companheiros em sua jornada? Qual tem sido a situação da sua vida financeira até aqui? A Palestra da Independência Financeira é uma oportunidade para todas as pessoas que almejam escrever um novo capítulo para suas vidas. Um lugar onde você irá aprender a resgatar os sonhos e projetos abandonados e receberá a visão que o fará dar um salto em sua vida. Participe da Palestra da Independência Financeira toda segunda-feira às 7h30 da noite, em Finsbury Park, 232 Seven Sisters Road, N4 3NX, Londres. Ou em uma igreja universal mais perto de você. Senhor Jesus, eu te peço agora, meu Pai, que esta pessoa que nos acompanha nesta oração seja ela livre de toda angústia, ansiedade, preocupação, tudo aquilo que tem, meu Deus, tirado a paz dela. Meu Pai, que esses problemas sejam como um testemunho, serão um testemunho para que ela venha te glorificar. E eu te peço, consagra esta água. Ao beber da água, seja ela abençoada, fortalecida e cheia de poder, para que ela possa vencer, tomar as decisões certas e vencer. Beba d'água com fé. Seja abençoada agora. Graças a Deus. Pela fé você está livre deste problema que você estava enfrentando, livre dentro da sua mente, do seu coração. Ainda que o problema esteja do lado de fora, mas tenha certeza que a resposta virá. E todos os domingos às 10 da manhã estaremos lhe esperando numa reunião toda especial às 10 da manhã aqui em Finsbury Park, como em todas as igrejas. Você e sua família, os seus amigos, são os nossos convidados. Nós ficamos por aqui, que Deus te abençoe e até lá.